Ok, pessoal, vamos lá. Boa noite novamente, que eu iniciei a gravação. Tá? Vamos, então, dar continuidade à nossa introdução no nosso sistema nervoso autônomo, discutir, colocar algumas situações, tá bom? Até fisiologicamente, dentro de várias áreas de vocês, de atuação, tá? Abranger o máximo possível. Porque eu gosto de estudar fisiologia é justamente a gente colocar certas situações da vivência fisiológica, da parte de anatomia, na nossa, principalmente dentro da nossa realidade. É claro que todos vocês não têm ainda uma bagagem acadêmica da área do curso de vocês, mas a gente tenta colocar o máximo possível, tá? Até situações do dia a dia que ocorrem. Nós temos agora quase 50 participantes na aula, 49, então já temos um número considerável, tá bom? E eu deixei a sala aberta sem solicitação de senha, o pessoal vão entrando aí, e de qualquer forma já vai estar o link da gravação diretamente lá no Ava para Todos, tá bom? Pessoal, eu postei já todo o material didático. Esse slide eu já tinha postado, porque a gente não terminou ele ainda, que é a parte introdutória. Eu apenas copiei e subi no Ava e postei a apostila, tá, do nosso livro de referência lá, juntamente com o questionário da página do livro, tá, pessoal? Então, tá lá um arquivo do capítulo da apostila, que é um livro de Tratado de Fisiologia do Guyton, Arthur Guyton, tá? Que é referência na área biológica, e eu postei lá o arquivo no Word para vocês, aonde vocês vão apenas pegar as questões diretamente no número da página e responder. Professor, preciso copiar a pergunta? Não, pessoal, não precisa, tá bom? Fica opcional para vocês, tá certo? Geralmente é uma das primeiras perguntas que os alunos fazem para o professor, né? Deixo à vontade. Tá bom? Se quiser colocar até estrelinha na tarefa, não tem problema, pode colocar. Deixo vocês à vontade nessa questão aí, tá bom? Pessoal, dúvidas no último questionário ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Pessoal, geralmente a primeira atividade do professor que a gente está se conhecendo, né? Tudo, a gente já tem que colocar assim, já traumatizando o aluno. Estou brincando, pessoal. Tá? A gente já mostra a realidade. Olha, funções vitais é mais ou menos esse nível, ok? Não é, pessoal? Aqui lá é um questionário justamente baseado no nosso conteúdo, onde a gente vai discutir, está discutindo durante as aulas, tá bom? Não vai fazer aquela pergunta no meio da aula, professor, qual é a resposta da número 2? Não faça isso, né? Use a sua criatividade para a gente discutir as questões e você captar essa resposta, que tal? Tá? Mas às vezes eu vou fazer um feedback no meio da aula, tá? Durante as questões aí, justamente porque eu quero vocês concentradinhos na aula aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar o slide para vocês na tela. Só um minuto. Prontinho aí. Bom, pessoal, então a gente fez uma parte introdutória, né? Subdividindo já o nosso sistema nervoso autônomo, coloquei algumas características, alguns conceitos básicos, tá? Então, se a gente colocar uma divisão anatômica, tá? No termo geral do nosso sistema nervoso autônomo, que inclusive é a resposta da número 1, está na frente de vocês, tá? Então, pessoal, a gente já discutiu que o nosso sistema nervoso autônomo é aquele sistema que vai nos ajustar perante o nosso organismo perante o ambiente, né? Se o ambiente, por exemplo, está um ambiente a menos 5 graus, qual é a reação corporal que você tem, qual é a reação fisiológica que seu corpo vai preparar você para aquele ajuste no ambiente, numa temperatura de menos 5 graus?
Então, nós temos, pessoal, um controle, um ajuste em relação ao nosso sistema nervoso autônomo. Vamos lá, no capítulo 12 que eu compartilhei com vocês, do livro do Guyton, está lá sobre o sistema nervoso autônomo e o controle do sistema juntamente com o nosso hipotálamo. Para quem não lembra um pouquinho da parte do ensino médio, o que é o hipotálamo, pessoal? Uma pequena glândula, tá? Pode chamar hipotálamo ou hipófise posterior, tá? Então, é uma pequena glândula que ela tem grande responsabilidade no controle, além da nossa regulação da temperatura corporal, ela também tem o controle sobre o nosso estado emocional. Tá? Eu vou abranger mais nos aspectos do sistema endócrino, nessas questões aí, pessoal, mas eu preciso fazer esse paralelo porque nós temos, o hipotálamo também tem esse controle, faz parte do nosso controle via sistema nervoso autônomo. Tá? Então, a nossa temperatura corporal, ela é regulada pelo nosso hipotálamo. Então, quando você está nessa temperatura, no ambiente a menos 5 graus, tá? Que você não tem, por exemplo, um isolamento térmico corporal, ou seja, uma roupa adequada, né? Qual que é a sua reação fisiológica? Você começa a tremer, né? Por que você treme quando está no ambiente muito frio? Muito frio, tá, pessoal? Não estou falando aquele tremor de raiva, de emoção, não. No ambiente frio, porque o nosso sistema nervoso autônomo está desencadeando, tá, contrações musculares involuntárias para provocar calor. Quem provoca o nosso calor, quem produz o nosso calor corporal, é a contração muscular, seja ela voluntária ou não. Né? Ah, professor, se eu estiver paradinho, estou produzindo calor? Claro, você tem contrações involuntárias, principalmente de quê? Contração cardíaca e musculatura lisa, que faz parte principalmente dos musculatura dos seus vasos sanguíneos, das suas vísceras, órgãos, enfim, tá certo? Então, você está produzindo calor e é distribuído através da corrente sanguínea, tá? Então, a sua função geral do sistema nervoso autônomo é perceber e identificar as condições ambientais externas e as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptam a essa condição, tá? Então, pessoal, o nosso corpo é baseado em um conjunto de reações fisiológicas para manter o nosso equilíbrio corporal, né? Nós chamamos, nesse sentido, de estado em homeostase ou homeostasia. O que é? São todos os sistemas do seu organismo trabalhando para manter o equilíbrio corporal, tá? Seja intracelular dentro da célula e seja extracelular fora da célula. Então, nós precisamos de um equilíbrio corporal. Então, nós temos vários mecanismos, tá? Eu já citei um exemplo de termorregulação. Durante a aula vai ter mais exemplos para vocês, tá? Várias situações fisiológicas onde o seu sistema nervoso autônomo ele vai precisar se ajustar, né? De forma, é claro, simpática para eventos simpáticos e eventos parasimpáticos dentro dessa condição. Então, aqui, nós temos a primeira subdivisão. Vocês estão estudando o sistema nervoso central já na disciplina de morfofisiologia, tá bom? Que é a parte do encéfalo, a parte da medula, e o nosso sistema nervoso periférico, aonde a gente vai abranger, tá? Os nervos cranianos, nervos raquidianos e as terminações nervosas mais dentro do nosso sistema nervoso autônomo, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos do que o sistema nervoso autônomo faz o controle, tá? Por exemplo, frequência cardíaca e respiratória, né? Quem faz o controle da sua frequência cardíaca, pessoal, é via bulbo, e justamente a respiratória, principalmente quando você não tem esse controle respiratório. Por exemplo, você está dormindo, mas está respirando. Então, é seu bulbo, é um prolongamento final da sua medula que está controlando o seu processo respiratório. Então, existe uma inervação, tá? Uma inervação através do nervo frênico, então, um conjunto de ligações, um conjunto de ramificações nervosas, pessoal,
que desce do seu prolongamento do bulbo da medula, que vai até a musculatura respiratória, tá? Intercostais internos e externos, quando há uma inspiração e respiração mais forçada, tá certo? E o nosso diafragma, que é a musculatura principal do processo respiratório dentro da condição principalmente normal, ok? E o seu coração, nós vamos ver, já é o nosso próximo assunto, tá, pessoal, da VA2, já é a parte da fisiologia, anatomia do sistema cardíaco. Aí a gente vai entender melhor como funciona essa condição do meu sistema nervoso autônomo controlar a minha frequência cardíaca, ok? Temperatura corporal, citei exemplos para vocês, peso, digestão, metabolismo, equilíbrio eletrolítico, pessoal. É muito importante esse equilíbrio entre níveis de água, ou seja, volume plasmático que você tem, tá certo? Volume intracelular, extracelular, e a parte de eletrólitos. O que são os eletrólitos? Principalmente a base de sais minerais. Cálcio, potássio, sódio. Vocês vão ver daqui a pouco que sódio e potássio são dois elementos importantíssimos, tá bom? Dentro da nossa excitação celular. Sudorese, micção, evacuação, resposta sexual e outros processos. Então, meu sistema nervoso, tá, é muito importante para me ajustar o meu organismo dentre várias condições, mesmo que eu não esteja percebendo essas condições fisiológicas. Entenda isso. Ele trabalha para você, tá? Para o seu corpo, independente da sua vontade. Tá certo? Bom, antes de falar um pouco, vamos se perguntar como, por exemplo, eu consigo, qual é o elemento fisiológico que eu consigo, pessoal, ter uma condição de levantar o pé. Olha que movimento simples, tá certo? Quem tem uma ideia fisiológica que acontece desde o pensar, vamos lá, eu imaginei que eu estou levantando o meu pé neste momento. Que elementos fisiológicos, que eventos fisiológicos têm que acontecer para fazer um simples movimento de levantar o pé do chão? Alguém que se habilita? Pode ser de forma resumida. Um começa, o outro continua. Por final, alguém termina. Vocês gostam de apresentar trabalho desse jeito, né? Professor, pode ser de 4 pessoas? Pode, né? Cada um divide a parte lá, e principalmente o terceiro da fileira, a segunda fileira falta. E aí? Tá certo? Então, geralmente é assim, né? Cada um faz um pedaço e leva para apresentar. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Um começa, o outro continua, por último termina. Vamos lá. Nada de discutir se está certo ou está errado, tá, pessoal? Aliás, desculpa, nada de agora colocar critérios se está errado ou está certo. A gente vai discutir, tá bom? Vamos lá. Alguém? Nós temos 50 pessoas, mais de 50 pessoas nessa aula. É o cérebro ter que mandar a resposta para o corpo, não? Maravilha, nós já começamos aí. Então, o cérebro, primeiramente, tem que sungar, você falou para sungar a perna, o cérebro manda a resposta para sungar a perna. Ótimo. Já começamos bem. Sinal que o nosso cérebro ele coordena tudo. Beleza, ele manda, né? Na verdade, uma resposta seria um comando. Ok? Vamos lá, o que mais? Alguém ajude aí, Juarez. Vamos lá. Professor, pode repetir a pergunta? Vamos pensar num evento fisiológico onde o que vai acontecer quando eu simplesmente penso que eu tenho que eu quero levantar o pé do chão. Vamos imaginar o meu corpo correspondendo isso aí. Quais são, né, os elementos, os eventos fisiológicos para que isso aconteça? Esse simples movimento. Talvez, eu não
vou pensar aqui de um jeito fácil. O que eu imagino é, por exemplo, o cérebro tem, por exemplo, você imagina que quer levantar o pé, o cérebro produz isso dentro da cabeça, no caso nos neurônios, ele envia para a coluna vertebral, e assim ele envia o impulso nervoso para o pé, assim você levanta. Eu chuto ser isso. Vamos ouvir mais. Tá indo, às vezes, né? Vai, mas está falando, o importante está falando partes, e isso é muito bom. Lembrando de algumas partes que fazem, né, o contexto desse simples controle motor, ok? Então não está tão fora, tá? Mas estamos no caminho, ok? Mais alguém quer falar? Não falem no chat, pessoal, por favor, porque eu estou com a tela reduzida. Eu prefiro que falem agora nesse microfone, no microfone, tá? E uma outra parte da aula final, aí eu vou abrir o chat. Professor, eu que estava falando no chat, é que a minha internet está horrível, estou caindo toda hora. Aí eu vou fazer o possível e o impossível para acompanhar a aula do senhor, mas toda hora eu estou caindo. Tranquilo. Você tem algum elemento aí para acrescentar? Aproveitar que a internet está boa. Pior que não, porque eu não consegui acompanhar o começo da introdução, então estou um pouco perdido no que está acontecendo agora. Tudo bem. Tá? Deixa eu confessar uma coisa para você. Qual que é o seu nome? É Rian Matheus. Rian, você não está perdido, meu filho. Eu tenho 36 anos, até eu acho que eu estou perdido hoje, tá bom? Você está no caminho certo, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha só. Primeiro, eu tenho que querer levantar meu pé, ok? Então, nós temos uma área específica no nosso sistema nervoso já central, né? Algumas áreas especializadas em controle motor. Nós chamamos de córtex motor primário e secundário, né? Aonde nós vamos elaborar, processar toda essa informação de como eu vou controlar esse movimento, tá certo? Quando eu preciso, por exemplo, de fazer um movimento simples, apenas de levantar o pé, eu uso uma área específica do meu córtex, tá? Primário. Quando eu preciso, por exemplo, às vezes executar uma contração muscular muito forte, então eu preciso usar uma outra área do meu próprio córtex motor, tá? Então, nós temos esses comandos motores neuromusculares, pessoal. Quando eu falo motores, é de movimento. Tem que envolver músculo, tá, pessoal? Então, eu preciso, primeiramente, eu preciso de uma estrutura anatômica para mim fazer esse controle motor, correto? Como eu vou pensar em contrair musculatura para levantar meu pé, eu preciso também de um sistema de condução nervosa até na musculatura de membro inferior, correto? Então, eu preciso de uma estrutura anatômica de transmissão desses dados nervosos. Então, para isso, pessoal, nós precisamos utilizar, né, a nossa célula básica do meu sistema nervoso, que são os neurônios, né? Para quem não lembra o que é um neurônio, é a célula, né, a nossa célula principal do sistema nervoso, aonde nós temos essa estrutura que está na tela de vocês, ok? Aqui, você acompanhando eu estou respondendo, pessoal, dando aula, tá? Ok? Então, aquela perguntinha, depois ainda vou voltar ainda, tá? Então, pessoal, nós temos aqui essa parte superior, está aparecendo aí um ovo, né? Um ovo na frigideira, pessoal, que na verdade é o nosso corpo celular de um neurônio, onde nós temos aqui algumas ramificações, olha só. Essas ramificações nós chamamos de dendritos. Esses dendritos é muito importante porque ele faz o quê? Além de ajudar no processo de comunicação, ele tem a principal função de recepção de um potencial de ação, de um potencial elétrico, de um estímulo nervoso, a mesma estrutura fisiológica, tá, pessoal? O mesmo evento fisiológico. Potencial de ação, estímulo elétrico, tá? O estímulo nervoso, é a mesma coisa. Um impulso nervoso, tá? Então, os nossos dendritos, essas ramificações, tá, aqui no corpo celular,
onde nós temos a função principal de recepção de um estímulo nervoso. Ótimo. Então, o meu neurônio, pessoal, ele começa um prolongamento, olha só, descendo aí a setinha do mouse, desce um prolongamento que fica parecendo um cabo, né, um fio. Nós chamamos esse prolongamento, pessoal, de axônio, né, uma estrutura onde vai me ajudar o quê? Conduzir o impulso nervoso. Para me estimular uma célula, para me comandar um tecido, eu preciso de quê? Primeiramente, claro, do meu sistema nervoso, né, central, para comandar o periférico, o autônomo, para desencadear ali todo aquele comando nervoso. Eu preciso de um sistema de condução para levar essa informação nervosa, esse comando nervoso até a estrutura que eu vou utilizar naquele momento, aquela estrutura, aquele tecido. Então, nós precisamos dos sistemas, claro, de neurônios. Então, nós vamos ter esse prolongamento chamado de axônio, onde vai conduzir meu impulso nervoso. E nota-se, pessoal, que ele parece que ele tem várias bolsas, né? Bolsas envelopadas aí, de acordo com o seu prolongamento. Essas bolsas, pessoal, na verdade, elas são chamadas de bainha de mielina. Tá? O que essas bainhas de mielina faz? Elas funcionam como, além de isolante, né, um sistema protetivo para o meu axônio, para o meu impulso nervoso. Ele tem a função de aumentar a velocidade do estímulo elétrico, dessa transmissão nervosa. Porque a nossa transmissão nervosa, pessoal, ela não vem igual um impulso, uma transmissão elétrica de rede de energia. Ela vem de forma o quê? Ondulatória. Então, ela vem propagada na parte externa desse neurônio, desse axônio, tá bom? Fazendo um movimento ondulatório nessas bainhas de mielina, tá certo? Então, as bainhas de mielina são responsáveis pela proteção do axônio, né? E principalmente sobre o aumento da velocidade da transmissão nervosa. Por que se chama, né, mielina? Mielina é um líquido, pessoal, que fica interno dentro dessas bainhas, com propriedade proteica, ou seja, base de proteína, né, que aumenta, claro, melhora essa viscosidade interna, ok? E são produzidas por essas células aí, ó. Essas células T1, tá certo? Tá aqui. Essas células ficam localizadas nas próprias bainhas, onde vai produzir essa mielina, tá bom? E essas bainhas, pessoal, depois vocês vão ver, né, já no final desse conteúdo, quando eu começar a falar, trazer alguma fisiopatologia, algumas doenças ligadas ao sistema nervoso, e eu vou falar que sobre ela, que faz parte de algumas doenças neurodegenerativas, tá? Que são influenciadas diretamente nela, ok? Bom, tranquilo aí, pessoal, da parte do neurônio? Professor, tem uma pergunta aqui. Sim. O neurônio, no caso, é uma célula permanente, né? Não tem como ser recuperado ou regenerado depois de um dano, né? Por favor, de novo essa pergunta, porque cortou aqui para mim. Eu só escutei neurônio, não tem como? Perguntando se o neurônio é uma célula permanente, no caso. Se ela for danificada, se tem alguma forma de ser recuperada ou ela é permanente? Danificou, ela pode já ser era. reparada. O neurônio ele pode ser reparado, mas não regenerado ainda, ok? Então, você vai produzir seus neurônios aí na fase da infância, adolescência, depois acabou. Você só vai usar, tá? Professor, eu só durmo 2 horas por noite. Maravilha. Você está acabando com mais neurônio. Professor, eu tenho uma vida muito louca. Maravilha, tá certo? Você está matando mais neurônio. Você não produz mais neurônio na fase adulta, tá certo? Então, por aí vai.
tá? Você não consegue regenerar no processo de sintetizar mais, produzir mais neurônios, tá bom? Você faz reparos, aumenta terminações nervosas, tudo, mas se criar, né, se criar mais neurônios na fase adulta, não. E se isso acontecer, é muito raro, tá? Fisiologicamente, cientificamente, não tem nada comprovado ainda, tá bom? Mais alguma... Beleza, então. Tranquilo? Mais alguma Tranquilo. dúvida em relação ao neurônio, pessoal? Professor, uma pergunta. Os neurônios, eles estão ligados diretamente com a pessoa assim, inteligente? Tipo assim, quanto mais neurônios saudáveis ela tiver, mais inteligente ela é? Ou não? Você está falando do aspecto de QI da pessoa? O que é uma pessoa inteligente para você? Vamos lá. Uma pessoa que tem facilidade em resolver problemas, seja matemático, científico ou do dia a dia. Você já viu matemático bom na área biológica? Tem isso aí. O pior é que nunca vi, só na área de E química, assim, vice-versa. da parte de cálculo ainda. Entendeu? Então, pessoal, essa questão da nível de inteligência de uma pessoa, vamos lá. O que se baseia sobre aspectos de inteligência? Talvez, principalmente, a parte cognitiva, né? Essa capacidade que a gente, do nosso organismo, nosso sistema nervoso tem das formas, por exemplo, de aprendizagem, resposta a algum problema e por aí vai, tá? Essa capacidade de inteligência, ela já, é claro que tem diferentes níveis, né, de organismo, assim como tem diferentes níveis também de sistema nervoso, né? Então, é a mesma coisa de pegar, às vezes, um computador, né? Tem vários tipos de computador, com vários tipos de processadores, com vários tipos de armazenagem, de memórias e por aí vai, tá? Então, às vezes a gente precisa estimular o nosso cérebro, principalmente quem trabalha, pessoal, com fases iniciais de uma criança, ela tem essa capacidade de desenvolver os aspectos cognitivos, justamente quando mais informação você dá para o seu cérebro, mais ele vai ficando o quê? Mais não, melhor ele vai ficando na sua capacidade de obter informações, de resolver problemas e por aí vai, tá bom? Às vezes, se você pegar dois indivíduos, né, fisiologicamente, biologicamente, e pareados, idade, peso, altura, genética, por aí vai, tá bom? Você iguala eles dando o mesmo estímulo cognitivo de aprendizagem, tá bom? Então, números de neurônios, né, que é essa pergunta-chave, né, que poderia se influenciar a pessoa mais inteligente ou não, não é isso? Só confirma aí para mim se a pergunta foi essa. Isso aí. A Tá. pergunta-chave foi essa. Então, a questão da relação da inteligência, às vezes, não é o número de neurônios. Por quê que eu falo para vocês? Uma pessoa de 30 anos, ela vai ter menos quantidade de neurônio que uma criança de 10 anos. Beleza? Mas, provavelmente, uma pessoa de 30 anos, ela tem muito mais conhecimento de resolver problemas do que uma criança de 10 anos. Beleza? Entendi. Então, vamos lá. Certo. Professor, e a questão do esquecimento? Também está ligado com os neurônios, por ele estar, tipo, morrendo, não sei? E aí nós temos vários fatores, tá? Essa questão do esquecimento, né? Tem gente que parece que já nasceu voado na vida, vocês já perceberam isso? Então, pessoal, mas estou brincando. Isso aí é questão também faz parte, né, da relação cognitiva. Nós temos duas áreas do nosso cérebro que são responsáveis da questão da memória, né? Nós temos o hipocampo e o tálamo. O hipocampo seria como se fosse o HD de guardar, armazenar informações, né, de memória, lembrança e tudo mais. E seu tálamo seria como se fosse uma memória RAM, onde você vai acessar esses dados armazenados. Então, da mesma forma que você pode treinar
por exemplo, treinar um movimento corporal, você pode treinar o seu cérebro também do sistema de memória, ok? Mas com o passar do tempo, vida adulta, vai envelhecendo, enfim, chegando à parte idosa, você vai diminuindo a quantidade de neurônios e isso também influencia no aspecto tanto de armazenagem quanto de acesso à sua memória, né? Por exemplo, que é mal de Alzheimer, doença neurodegenerativa, aonde nós temos uma produção de uma proteína autodestrutiva, nosso próprio organismo está produzindo essa proteína, essas enzimas, enfim, que estão lá destruindo, por exemplo, nossos neurônios, matando nossos neurônios. E vai diminuir o neurônio, vai afetar na memória também. Tá certo? Mas eu conheço muitos jovens, né, inclusive alunos, né, que esquece a questão, a resposta no dia da prova. Como é que faz? Tá certo? Tô brincando, pessoal. Estou apenas fazendo uma analogia. Então, é relativo também esse processo de memória. Ok? Geralmente, por exemplo, meninas, vê se eu estou mentindo, vocês têm memória seletiva, não é verdade? Cadê as meninas para responder? Sim, é verdade. Tá vendo? Não. Pois é, então é relativo. Vocês não esquecem o nome daquela megera, eu tenho certeza. Passar 20 anos o nome daquela megera, aquela, né? Vocês lembram, tá certo? Ai, que ódio, não pode nem lembrar muito, Tá não. certo? Ou daquele safado, e por aí. Não terminei a frase, mas tudo bem. Você entendeu? Então, às vezes, até a nossa memória é baseada no que estimula a gente lembrar. Ok? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos de tipos de neurônios. Nós temos aqui, pessoal, da parte superior, nós temos o neurônio sensorial, tá? Nós temos entre o neurônio sensorial e o neurônio motor que está embaixo, nós precisamos de um outro neurônio, chamado de neurônio associativo ou interneurônio, que faz a ligação dos dois. Agora, vejamos, professor, por que nós temos esses tipos de neurônios? Tá? Vamos pensar numa situação aonde, eu acho que eu dei um exemplo para vocês, negócio de pisar no prego, né? Então, pessoal, naquela vez que vocês pisaram no prego, né, que aconteceu, né, aquele sentimento de dor que você sentiu e tal, vocês precisaram, por exemplo, de um neurônio sensorial para transmitir informação sensitiva, né? Você recebeu através de receptores essa perfuração da sua pele, musculatura, enfim. Você recebeu através de um receptor e foi transmitido através de um neurônio sensorial, tá? Essa informação, claro, vai transmitir e passar por um neurônio associativo, porque a gente vai precisar de um neurônio motor para carregar, transmitir uma outra informação, um comando um neurônio motor, que vai transmitir uma informação motora, ou seja, de movimento, tá? Vai vir através da medula desencadeada, porque você pisou no prego, sentiu dor, sua própria medula já vai processar, enviar um comando motor até sua musculatura de membro inferior para você levantar o quê? O pé. Tá? Então, o nosso neurônio sensorial vai transmitir informações sensoriais ou sensitivas. Professor, eu estou sentindo frio, sensitivo. Estou sentindo dor, sensitivo. Professor, eu estou apertado no número 1, número 2, seja o que for, sensitivo. Tá? São informações sensitivas. A partir do momento que você teve uma resposta motora, ou seja, após receber esse estímulo sensorial, você teve uma resposta motora de movimento, de contração muscular, seja qual for, você tem o quê? Uma transmissão nervosa por um neurônio motor, ok? Continuando aqui, pessoal, pessoal, acredita ou não, eu estou ainda respondendo aquela perguntinha, tá? De levantar os pés.
Eu estou explicando a parte de anatomia, a parte fisiológica do que está acontecendo, em partes. Tá bom? Sério, professor? Sério. Ok? Bom, falando em transmissão nervosa, pessoal, nós temos, né, esse evento que ocorre no meu sistema nervoso, né, seja ele central ou periférico, sistema nervoso central, aonde nós precisamos transmitir esse comando nervoso. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês que nós precisamos desencadear do meu sistema nervoso, por exemplo, de uma contração de músculo, nós precisamos produzir esse comando nervoso lá na região do córtex, né? E eu vou transmitir via sistema nervoso periférico, nervos, tá? Nervos cranianos, nervos raquidianos, essa transmissão para a periferia do meu corpo, ok? Quando eu não estou no meu sistema nervoso central, pessoal, o resto é o quê? Periferia, tá? Nós precisamos transmitir esses dados. Então, nós precisamos desencadear, nós precisamos estimular essas células. Então, nós precisamos transmitir um impulso nervoso, um potencial de ação. Agora, nessa imagem aí de vocês, pessoal, nós vamos entender o que é um potencial de ação, né? E um potencial de repouso em uma célula nervosa. Para a gente, por exemplo, para a gente bater contrair o meu sistema cardíaco, meu coração, a gente precisa de estímulo elétrico, nós precisamos causar um potencial de ação. Para a gente fazer contrações, movimentos peristálticos via intestino, nós precisamos de estímulo nervoso. Então, pessoal, o que é um potencial de ação? Potencial de ação nada mais, nada menos que é um estímulo nervoso em uma célula. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, essa setinha aqui, ela está identificando que meu potencial de ação está sendo transmitido, ele veio desencadeado, né, lá do meu sistema nervoso e veio desencadeado através de um neurônio. Olha só, esse fluxo aqui é via axônio, tá? Então, esse axônio está conduzindo o meu potencial de ação. O que está acontecendo nesse momento que está sendo propagado o meu impulso nervoso aqui, pessoal? Olha só, aqui vocês viram que vocês estão visualizando aí na tela que vocês têm cargas positivas e cargas negativas, tá certo? O que está acontecendo isso aí? Nós temos, pessoal, diferenças de cargas intracelular dentro da célula e extracelular fora da célula. Nós temos diferentes elementos, eletrólitos, com maior concentração dentro e fora da célula. Tá? Então, pessoal, o potencial aqui, nesse caso, um potencial de repouso, existe uma diferença potencial entre superfície interna, externa e interna mantida pela bomba de sódio e potássio. Pessoal, o que é isso daí? Vamos entender. Quando a gente fala em bomba de sódio e potássio, pessoal, nós temos que entender a maioria de vocês deve lembrar sobre o tipo de transporte ativo, transporte passivo, transporte celular, né? Vocês vão ver, na próxima aula eu vou dar uma pequena palhinha sobre esse tipo de transporte aí, pessoal, mas ele é mais na morfofisiologia, não sei se vocês já entraram nessa parte aí na morfofisiologia, ok? Sobre os tipos de transporte, que é da fisiologia celular. Então, o que acontece? Fora da minha célula, eu tenho maior carga, tá, de sódio, ok? E dentro da célula, eu tenho maior carga o quê? De potássio. Tá? Então, fora da célula, sódio. Dentro da célula, potássio. Quando a gente fala em potencial de ação, pessoal, para ocorrer um potencial de ação, uma excitação celular, nesse caso, nós precisamos ter uma permeabilidade desse sódio,
que está maior concentrado fora da célula, entrar na célula. E o potássio, assim que o sódio ele entra, o potássio sai. Tá? Nesse momento que ocorre, nós chamamos de despolarização celular. Pega o caderninho aí, anota para mim 5 eventos, tá bom? Do processo de potencial de ação. Desculpa, 5 eventos de despolarização celular, que é o que ocorre o potencial de ação. Eu vou descrever os 5 eventos nessa imagem. Todo mundo anotado aí, 5 pessoal? eventos de quê? Ou não quer que eu anote? Só fala e depois vocês pegam a gravação. Anotar, professor. 5 eventos de quê, professor? 5 eventos de despolarização celular. Eu já estou respondendo a questão do questionário 2 que eu mandei hoje. Pessoal, que bacana, já tem quase 1 hora de aula e ninguém deu uma fugidinha, né? Beleza, nós vamos tocando aqui, tá? Professor, o senhor vai falar quais são? Com certeza. Vou falar e explicar. Nesse desenho. Professor, repete a pergunta novamente para mim, fazendo favor. 5 eventos da despolarização celular. Tá travando, tá prestando. Vou melhorar para vocês. Olha que o professor é bom. Despolarização? É. Olha aí na tela.
Depois eu coloco aqui, entra potássio, sai, entra sódio. Nossa, professor, tem um áudio que tá muito ruim. Parece que tem uma batedeira aí. Pessoal, é o ar-condicionado, acredita? Deixa eu ver aqui. Pensei que era uma moto. Melhorou? Sim. Sim. Era o ar-condicionado. Pronto, professor. Pessoal, todo jeito. Ixi, olha a merda que eu fiz. Oh, falei palavrão, trem carregado, né? Pausei. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Aula? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu cliquei em recortar. Eu vou copiar e colocar lá no grupo, tá? Grupo do WhatsApp. E aí, quem não terminou, Professor, vai deixar outro questionário hoje? o questionário já está no AVA, postado. Pois é, professor, para mim só aparece aquele do questionário a primeira semana. Tipo, não aparece esse outro que você está falando. Para mim também não tá aparecendo de hoje. Nem link para aula, nem final da aula. Não tá aparecendo nada, tipo, tá aparecendo só da semana passada.
Eu acho que para todo mundo ainda, pelo menos para mim, sim, também. Para mim também, tá parecendo só do semana passada. Aí aquele questionário da semana passada era para responder e mandar pelo Ava. Tem até dia 10 para ser postado, né? Até dia 10. Mas eu posso postar agora, né? Eu não preciso. Vocês podem postar até o dia 10. Então, hoje vocês podem estar postando. Ah, sim. Aí, no caso, eu posso tirar a foto e mandar também? Não precisa ser pelo Word, não? Nada de foto, pessoal, a não ser que você... Seja PDF. Ou é Word, Doc, ou Word, PDF. Ok, então. Tá bom? É porque a questão da foto, às vezes, não sai qualidade boa, o sistema, às vezes, não aceita, dependendo do tamanho do arquivo. Escanear pelo o celular professor corrigir é péssimo, enfim, é muita informação, às vezes o ambiente vai estar escuro, ixi, tá? Então, o Word é tranquilo, num arquivo leve. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui sobre esses eventos da despolarização celular, ou excitação celular, ou potencial de ação numa célula. O que é isso daí, na verdade? Tá bom? Depois eu vou... Essa questão do ABA que não está aparecendo é estranho. É estranho, porque para mim já está postado, já está visível para vocês, tá? E a gente, depois, na parte final da aula, a gente vai lá no AVA, lá, vamos tentar ver o que está acontecendo aí, tá bom? Bom, pessoal, eu passei para vocês 5 eventos, eu joguei lá no grupo também do WhatsApp, para quem não terminou de copiar ainda, não se preocupe, está lá no evento, no WhatsApp, onde eu discriminei para vocês 5 situações que tem que ocorrer para me excitar uma célula. Professor, para que isso aí, excitar uma célula? Vamos entender que a gente precisa excitar uma célula específica, um tecido específico, para mim realizar a função dele. Vamos imaginar que você tem a musculatura, por exemplo, a musculatura esquelética sua perna. Como a sua musculatura, por exemplo, ela tem que funcionar se ela nem sabe. Então, na verdade, nós estamos o quê? Dando excitação nela, estímulo. Nós precisamos estimular aquele determinado músculo, a região do seu fígado, seu intestino, seja uma glândula. Nós precisamos ter um estímulo nervoso. Ou seja, nós precisamos excitá-la. Célula precisa ser estimulada para funcionar. Tá? Então, a gente vai ter o quê? A despolarização celular, para depois ocasionar outros eventos dentro do próprio tecido, tá? Particularmente em cada tecido, essas outras condições, aonde vai ter outros eventos de funcionamento. Mas primeiro a gente precisa o quê? Despolarizar uma célula. Isso aqui é para todos, tá, pessoal? Para todas as células precisa desses eventos. Então, primeiramente, para estimular uma célula, a gente estimula através de 2 maneiras. Primeiramente, a gente tem que comunicar, né, célula nervosa com outra célula, não é isso? A gente já falou que o neurônio é o nosso sistema, né, de transmissão de dados do meu sistema nervoso central. Beleza. E do sistema nervoso autônomo. Então, eu preciso do neurônio para fazer essa ligação entre meu sistema nervoso e o restante de todos os outros tecidos. Então, para mim fazer essa comunicação de um neurônio com uma outra célula, pode ser até um outro neurônio, nós precisamos realizar sinapse. Você só tem uma condição de atividade nervosa, pessoal, perante uma comunicação entre célula nervosa. Então, nós precisamos realizar sinapse. Para isso, nós temos 2 tipos de sinapse. Uma sinapse elétrica, onde a gente não possui o trabalho de neurotransmissores, já vou explicar o que são neurotransmissores, e a sinapse química, onde a gente utiliza elementos, tá? A base principalmente, tá, de hormônios,
para ser os nossos neurotransmissores. São substâncias químicas responsáveis por ajudar no processo de despolarização celular. Vamos entender qual que é a função desses neurotransmissores. Vamos lá. Uma perguntinha básica. A adrenalina, ela funciona aonde no seu corpo? Onde que ela atua? A pergunta qual tipo de reação? É no sangue? A adrenalina, ela funciona onde no seu corpo? Onde que ela funciona? No coração? Sistema nervoso. Eu acho que batimentos cardíacos. Alguém lembra onde... Eu sei que essa aula não é de vocês, tá? Mas alguém consegue lembrar aonde que a adrenalina é produzida? Eu falei na aula anterior. Nos nervos espinais, torácicos e lombares. Repete, por favor. Eu acho que é glândulas suprarrenais. Suprarrenais, eu acho que eu escutei isso, né? Isso. Eu escutei isso, maravilha. Glândulas suprarrenais ou adrenais, pessoal, são duas glândulas. Quando fala supra aqui, fica na parte superior. São duas glândulas que ficam acima dos seus rins, né? E essas glândulas, elas produzem alguns hormônios que funcionam também como neurotransmissores. Por exemplo, adrenalina, noradrenalina, tá? O cortisol, né, que é o nosso hormônio do estresse. Então, são hormônios produzidos pela essas glândulas adrenais. Beleza, está lá nos seus rins. O seu coração é onde que a adrenalina vai funcionar. Como? Vamos imaginar fisiologicamente. Eu já vou responder, pessoal. Deixa eu ver qual questão que é. Olha que maravilha. Estou discutindo a questão com vocês. Estou respondendo a 7. Que maravilha. 36 pessoas. Quando você não sabe o número, você fala assim, um monte de pessoas falou que não entendeu o número 7. Tá aí, eu vou explicar ela agora. Tá? Voltei aqui. Pronto, maravilha. A 7 questão do questionário 1. Então, pessoal, vamos entender como a adrenalina que é produzida nos rins chega até seu coração. De que forma? Vamos lá. Pelo sistema sanguíneo? Sistema sanguíneo. Ótimo, é transportado, então, na corrente sanguínea. Então, vamos perceber que a maioria dos nossos neurotransmissores, eles são produzidos em uma determinada a região anatômica do nosso corpo e vão ter uma função em outra área. Olha só, eu estou produzindo adrenalina lá nas minhas suprarrenais, localizada em cima dos meus rins, que vão ter ação no meu coração. Beleza? Mas vamos lá. Nosso organismo, fisiologicamente, nossa corrente sanguínea, ela não é uma via de mão única, de que tem tráfego direto, por exemplo. Aí eu tenho um vaso sanguíneo específico que leva adrenalina das minhas suprarrenais até meu coração. Eu não tenho uma pontezinha dessa, um canal específico. Então, ela é jogada na corrente sanguínea. Só porque a adrenalina ela vai percorrer vários sistemas do seu corpo. Olha que bacana. Vamos imaginar o que a adrenalina faz com o seu coração. O que acontece com ele? Alguém grita aí. Vai. Ele tipo, fica... Acelera, né? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração. Agora imagina que naquele momento de estresse, né, que você está querendo enforcar alguém, jogar celular na parede, a adrenalina funcionasse no seu intestino. Que viagem, hein? Imagina. Você ficou nervoso e a adrenalina lá no seu intestino. Imagina. Mas a adrenalina, ela passa no seu intestino. Por que ela não funciona? Vamos imaginar. Por que a adrenalina não funciona, não tem ação fisiológica no seu intestino? Alguém?
Porque no intestino não tem neuroreceptor de adrenalina? A adrenalina, na verdade, ela é o neurotransmissor. Você falou neurotransmissor, é isso? Neuroreceptor. Ah, receptor. Olha que maravilha. Muito boa. Pessoal, nós estamos falando em um sistema de ligação fisiológica entre um neurotransmissor, que nesse caso é um exemplo, é um hormônio, tá? Com o seu receptor específico. É como se fosse, pessoal, uma chave e uma fechadura específica. Ela só vai funcionar porque no coração nós temos receptores específicos, nesse caso de adrenalina. Aqueles receptores adrenérgicos, tá? Ou receptores de epinefrina, epinefrina e adrenalina é a mesma coisa, eu tenho no meu sistema cardíaco, que são beta 1, beta 2 e alfa. São 3 receptores que estão no meu coração, responsável por quê? Pelo aumento da permeabilidade celular, permeabilidade da membrana cardíaca, que é o pericárdio. Por isso que eu vou ter mais ação, mais estímulo nervoso no meu coração durante um evento de estresse. Porque eu tenho maior quantidade de adrenalina chegando, eu estou abrindo mais canais proteicos no meu sistema cardíaco para ter o quê? Ação de sódio e potássio. Beleza? Explicando apenas sobre neurotransmissores e sinapses. Agora vamos para os eventos. Vamos imaginar uma situação aqui, pessoal, aonde nós temos, nesse caso aqui, dessa parte superior nós temos a parte final de um neurônio, tá? Então está aqui a parte final de um neurônio, ok? E a parte de baixo nós temos uma fibra muscular, ok? Uma miofibrila, ok? Um conjunto de miofibrila forma uma fibra muscular, beleza? Então, aqui nós temos um exemplo de um neurônio motor, ok? Porque todo o nosso tecido ele precisa ser inervado, né? Inervação celular, através, claro, de um neurônio, para ter o controle, né? Controle neuromuscular, beleza? Depois nós vamos explicar sobre processo de placa motora, enfim. Vamos lá. Desculpa. Então, continuando aqui na imagem. Desculpa. Então, aqui nessa imagem, pessoal, nós temos um exemplo de sinapse química, tá bom? Aonde nós estamos, como exemplo, alguns neurotransmissores. Olha aqui. A gente falou sobre adrenalina. Nós temos aminas. Por exemplo, nós temos aqui acetilcolina. Acetilcolina é o principal neurotransmissor da contração muscular esquelética. Tá? É o único, é o principal neurotransmissor da contração esquelética, acetilcolina. Quando vocês vêem uma sigla ACH, é acetilcolina. Tá? Dopamina, neurotransmissor do seu sistema nervoso, hormônio responsável, tá? Pela sua condição de prazer e bem-estar. É um hormônio secretado lá pelo seu hipotálamo. Lembra que eu falei que o hipotálamo ele tem um controle de emoção? Tá? Justamente por causa do processo de dopamina. Quando você gosta de algo, vicia em algo, tem prazer em algo, fala um up depois de algo, você secretou dopamina no seu sistema nervoso. Está lotado. A dopamina falando assim para o seu sistema nervoso. Foi bom, adorei e quero play. Tá certo? Lembra da dopamina. Você fica dopado. Lembra do dopado. Ok? Isso é de qualquer coisa. Comer um chocolate, sentir o maior prazer do mundo, para não falar outras besteiras, dopamina no seu cérebro. Beleza? Serotonina, hormônio também ligado ao seu processo de bem-estar,
de regulação biológica, controle de sono e apetite. Muito importante isso daí. Serotonina. Ok? Professor, eu tenho problema de insônia. Às vezes, seu problema está com baixo nível de serotonina. Tá? Faz coisa mais com prazer do que com obrigação. Tá certo? Então, é responsável muito. Por exemplo, quando você está dormindo, ninguém, quando está dormindo, sente fome. Professor, eu acordei numa fome, você acordou, você não está dormindo mais. Tá bom? Então, durante o sono, dormiu 8 horas, você não sentiu fome. Agora fica 8 horas acordado, se você não sente fome. Então, durante o sono, altos níveis de serotonina são secretados. Então, pessoal, vamos lá entender esses eventos aqui. Aqui tem um exemplo de sinapse química, né, onde a gente tem ações de alguns neurotransmissores, tá certo? Aonde vão desencadear aqueles 5 eventos. Primeiro evento é a propagação do impulso nervoso, tá aqui, ó, tem uma setinha vermelha. Propagação do impulso nervoso através de um neurônio, nesse caso aqui um neurônio motor, porque está ligado a uma fibra muscular, tá? Então vem propagado o impulso nervoso através de um neurônio, pessoal, até chegar aqui. Nessa figura não dá para mostrar sítios de cálcio aqui bem na membrana final desse neurônio, pessoal, mas aqui nós temos sítios de cálcio que são responsáveis por armazenagem de cálcio aí. Cálcio é muito importante, tá? No processo de excitação celular e despolarização. Então, quando eu venho propagado esse impulso nervoso aqui na membrana, nós temos a estimulação desses sítios de cálcio a liberar cálcio. Quando eu libero cálcio aqui nessa parte final, pessoal, esse botão sináptico, pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui de 2 minutos para me pegar água, tá bom? Porque a garganta secou aqui. 2 minutinhos eu retorno, tá? Prontinho, voltei. Galera, tá me ouvindo? Pessoal? Tá sim, professor. Ah, tá, maravilha. Pensei que eu estava sozinho aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como eu estava passando para vocês, veio um impulso nervoso, ó, o primeiro evento, veio um impulso nervoso propagado aqui, ó, através do neurônio motor. Chegando na parte final, nós chamamos a parte final de um neurônio, de um axônio, de botão sináptico. Nesse botão sináptico existe localizado sítios de cálcio. Na verdade, são apenas o quê? Sítios de armazenamento de cálcio dentro do neurônio. Então, quando vem propagado esse impulso nervoso, quando vem propagado o impulso nervoso aqui na membrana desse neurônio, existe a estimulação desses sítios de cálcio a liberar esse cálcio. Quanto mais cálcio eu libero aqui nesse botão sináptico, pessoal, mais essas vesículas que estão de azul, essas vesículas onde armazena neurotransmissores, que nós discutimos, se alguns tipos de neurotransmissores, eles liberam. Nós chamamos de exocitose. Essa liberação, tá? Essa liberação desses neurotransmissores aqui nessa fenda sináptica.
Tá? O que é essa fenda sináptica? Nada mais, nada menos que esse espaço entre uma célula nervosa e outra. Então, nós temos um pequeno espaço aqui, pessoal, entre as células. Algo que não acontece na sinapse química, na sinapse elétrica. A gente não tem essa fenda sináptica, ok? E também não tem ação. Como o espaço não tem entre as duas células, a gente não precisa da ação de quê? De neurotransmissores. Então, aqui, entre as duas células, pessoal, não é corona não, tá? Relaxa. Então, entre as duas células, nós temos esse espaço da fenda sináptica, aonde vai ser liberado os neurotransmissores. E eles vão se Tá ligar. falhando muito, professor, não dá para escutar, não. Oi? Pra mim tá de boa. Tá tranquilo? Ele disse que tá falhando muito, mas a minha também tá de boa. Tá. Pra mim também tá Pra tranquilo. mim também tá de boa. A minha tá falhando demais, Deve ser a demais. internet. Tá, vamos continuando. Como tem gente que está escutando bom aí, pode ser a internet de alguns aí, tá, pessoal? Porque os outros estão escutando bem. Mas vamos lá. Aqui embaixo na nossa miofibrila, ou seja, nossa célula muscular, nós temos os receptores. Lembra que eu disse para vocês aqueles receptores específicos, tá? Da adrenalina, beta 1, beta 2 e alfa. Nesse caso aqui são receptores da fibra muscular, e outra. Não estou falando que são alfa, beta 1 e beta 2. Tá? Aqui são receptores específicos de quê? De acetilcolina, por exemplo, que a gente está trabalhando a fibra muscular. Ok? Então, vamos imaginar que esse neurotransmissor acetilcolina foi liberado aqui na fenda sináptica. Ele vai se ligar a quem? Aos seus receptores. Quando não tem receptor ligado, pessoal, olha o primeiro receptor aqui. Ele fica o quê? Fechado os canais. Canais proteicos. São proteínas. Receptores são proteínas, tá, pessoal? Um tipo de proteína. Quando se liga ao seu receptor, olha o segundo aqui. Quando o receptor de vermelhinho, essa bolinha vermelha, se ligou ao seu receptor, o que aconteceu? Aconteceu a abertura de canais, aumentou a permeabilidade desses canais proteicos. Nesse momento aqui, existe um aumento da permeabilidade dos canais, dos receptores, lembra que eu falei, sódio, maior fluxo fora da célula, potássio dentro da célula. Nesse momento, estou o quê? Injetando sódio dentro da célula e saindo potássio. Aí, nesse momento, eu estou despolarizando a fibra muscular. Tá? Então, neste momento, eu estou excitando, causando potencial de ação. Eu estou dando um estímulo nervoso numa fibra muscular para realizar o quê? Os eventos da contração muscular específica dela. Estou apenas estimulando. Neste momento aqui, ela começa outros eventos para fazer a contração muscular. Beleza? Eu vou voltar com vocês, eu vou abrir agora para a gente abrir uma pequena discussão, que já são, meu Deus do céu, falta aqui 10 minutos para as 8 horas, já tem quase 1h30 que a gente está falando, a gente precisa discutir um pouquinho, tá? Vamos lá. Na próxima aula eu vou trazer mais outras metodologias para a gente debater sobre esses eventos da contração muscular, tá bom? Não é só nesse slide aqui não, tá ok? Perguntinhas, pessoal, sobre o processo de despolarização celular. E aí? Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu? Que maravilha. Vamos lá, pessoal.
Professor, você falou dos 5 eventos já? Oi? Você falou dos 5 eventos já? Explicou todos eles? São perguntas que eu... perguntas. Dúvidas sobre essa parte aí dos eventos? Ou de um outro assunto que a gente discutiu hoje? Quer que eu retorne? Pode explicar o que é exocitose? Sim. Pode perguntar aí no chat, tá, pessoal? Vamos lá. Exocitose, pessoal, exocitose nada mais nada menos que uma liberação de uma substância, tá? Dentro de uma célula que armazena essa substância. Tá? Se eu estou armazenando neurotransmissor, se eu liberei ela pelo excesso de cálcio que faz romper provisoriamente essa membrana, eu estou secretando o quê? Liberando, nesse caso, neurotransmissor, tá? Para fora dessa membrana celular. Então, isso é a exocitose, é liberar uma substância determinada que estava armazenada, tá? Que mais? A aula vai estar no AVA, sim. Vamos lá. Professor. Ok. A liberação... A liberação de cálcio... Esther, pergunte, por favor. Dentro desses 5 eventos de despolarização, todos eles usam transporte ativo ou dentre eles tem alguns que usam o transporte passivo? Dentro desses eventos, nós vamos ter os 2 tipos de transporte. Nesse caso, pessoal, o transporte ativo de bomba e sódio e potássio, ele tem que ocorrer de uma forma... Tem algum áudio aí? Deixa eu ativar o mudo aqui. Pronto. Pessoal, vamos entender basicamente o que seria transporte ativo e transporte passivo. Tá? Só relembrando aqui. Transporte passivo é um tipo de transporte que eu vou fazer a favor de concentrações, sem gasto energético. Vamos imaginar a caixa d'água da sua casa, né? Onde nós temos uma armazenagem de grande quantidade de água e nós temos uma torneira lá embaixo. Quando você abre essa torneira, essa água que estava maior concentrada na caixa d'água, ela vai vir por fluxo natural até sair na torneira. Por quê? Tem diferença de concentração de maior para menor, beleza? Sem gasto energético. Agora, vamos imaginar que você tem um poço artesiano na sua casa que você precisa encher essa caixa d'água. Você tem que pegar essa água que estava lá embaixo, né? E começar o quê? Encher, fazer o movimento oposto, encher essa caixa d'água. Tá? Isso eu estou fazendo contra maior concentração. Eu estou levando de uma menor concentração para outra, utilizando proteínas transportadoras. Olha que maravilha. Nesse caso, quem que é minha proteína transportadora? No caso do poço artesiano, é o motor, né? Estou empurrando essa água para chegar na caixa d'água. É a minha proteína transportadora. Estou gastando energia fisiológica, tá? Então, quando eu estou fazendo a bomba de sódio e potássio, o potássio, lembra? O sódio, por exemplo, o sódio eu falei que está maior concentrado onde? O sódio. Dentro ou fora da célula? No caso, fora. Fora. Então, Dentro. Quando aconteceu... Dentro da célula, o potássio que fica fora. Isso. Quando aconteceu o potencial de ação, que eu despolarizei a célula, beleza. Agora eu preciso fazer o quê? Bombear, transportar o sódio que entrou para fora. O potássio que estava dentro, que estava fora, para dentro. Nesse momento, eu estou fazendo o quê? A bomba de sódio e potássio. Estou retornando o sódio para fora e o potássio para dentro. Aí é transporte ativo.
Beleza? Tem uma sobre a primeira parte, quando perguntei sobre o pré-ganglionário e pós-ganglionário, até chegar ao comando elaborado pelo cérebro. Pessoal, os nervos pré- e pós-ganglionário, na próxima aula, tá, pessoal? Que a gente vai chegar na parte dos reflexos motores e a divisão de sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso somático. Aí eu vou entrar para tirar essa dúvida, tá bom, Kessler? Aí na próxima aula a gente vai entrar nesse assunto que eu já vou discutir isso daí, tá bom? Eu tenho que primeiro explicar a diferença do sistema nervoso autônomo para o sistema nervoso somático, tá? Mais perguntas? Tá, tem outra pergunta aqui. Da minha parte. Uma perguntinha aqui. Como ocorre a liberação do cálcio? O cálcio é liberado através da estimulação. Eu já respondi essa, pessoal? Eu estou ficando meio doido já. Já respondi essa? Não respondeu. Não. Ah, tá. O cálcio é liberado através da estimulação dos sítios de cálcio. Tá bom, pessoal? Estimulou os sítios de cálcio lá no botão sináptico, é liberado. Quanto mais estimulado o sítio de cálcio, mais se libera cálcio, mais ocasiona a exocitose. Pessoal, já vieram mandar aqui eu terminar a aula, que eu preciso ir embora da faculdade, preciso fechar 8 horas por causa do decreto, tá bom? Quase 1h30 de hoje de aula, show de bola, tá bom? Não precisa adicionar na chamada aí, quem entrou na aula já vai aparecer para mim no meu próprio sistema. Beleza, pessoal? Valeu, professor. Bom resto de semana. Radiologia até sexta-feira. Beleza? Fiquem todo mundo com Deus. Beijão. Amém. Falou, professor. Uma boa noite.